Aboru aboye boxixé, eka gbogboani, se joy fal beionu, emini babalaú falolá. Sejam todos bem-vindos ao Ijoifa Obeionu. Eu sou o Babalaô e falo lá. Então, como ontem eu havia publicado um Reels, acho que é isso que chama, falando no Instagram, falando do tema de hoje. E o tema de hoje, na verdade, ele engloba várias coisas. Mas eu botei política e sexualidade. Por quê? Porque são pontos atritosos, pontos individuais, pessoais de cada indivíduo e que podem gerar certos atritos, certas discordâncias, né? O povo brasileiro, o povo latino é muito emocional, né? Então, mas a gente pode falar de aborto, feminismo, várias questões que são melindrosas, que são problemáticas, que muitos assumem bandeiras, né, seja para defender efetivamente, o que é maravilhoso, seja para se locupletar. Então o tema política e sexualidade vamos estender para também outras ideologias, feminismo, aborto, religião, qualquer tema, tá? Porque o que eu vou falar é genérico, aplica-se a todos esses temas sensíveis, tá? E digo sensíveis porque para muitos esses temas, um desses temas ou mais de um desses temas são muito caros. Algumas pessoas sofrem por causa dessas questões, algumas pessoas são execradas de um convívio social por causa de várias questões destas. Uma, duas ou mais junto, né? A pessoa às vezes se dá por feliz quando é um tema só, né, que ocorre na vida dela, seja uma opinião política, seja a questão do aborto a favor ou contra, seja o feminismo a favor ou contra, seja a sexualidade, hétero ou homo ou trans, LGBTQIA+, né? Porque quando fala de homossexualidade eu estou envolvendo todo, até o tema do dialeto inclusivo, né? Até isso pode ser abordado dentro do que eu vou falar. Então, qual é o papel do sacerdote diante dessas questões? Muito bem, gente. Antes de externar como eu vejo o papel do sacerdote, eu preciso voltar, já abordei em outros vídeos, não especificamente, fui genérico, mas eu preciso voltar a abordar a formação sacerdotal. Um sacerdote, ele tem alguma especialização em política? Especialização, estudo. Um sacerdote, ele tem uma formação específica em sexualidade? Vejam bem, eu estou falando de uma pessoa que passa por um processo iniciático e que ao longo dos anos se prepara para exercer o sacerdócio. Eu não estou falando da formação acadêmica pessoal. Entenderam? Eu estou falando dentro da formação sacerdotal, existe uma área específica para política? Existe uma área específica para sexualidade?
Existe uma área específica para feminismo? Existe uma área específica para preconceito religioso, preconceito étnico? Existe áreas específicas para tudo isso? Não existe. Por quê? Porque a formação sacerdotal, ela é orientada dentro da Ixexelabá. Eu não estou falando de outras religiões afro-ocidentais. A formação sacerdotal se dá pelo corpo literário de Ifá, isto é, os Odus, e todos os versos de cada Odu Ifá. Isto é, são 256 Odus e nós temos aí 30, 40, 50, 60 ou mais. Esse é o corpo literário. Esse corpo literário, o filosofismo religioso, é aí que está o filosofismo. O corpo literário é a filosofia religiosa. Dentro desta filosofia religiosa, que é aonde estão embasados todas as nossas práticas, Ossé Ifá, Ossé Ogum, Ossé Xangô, Ossé Ossá, Itadogum, os rituais de sábado, Iure, rituais como Exentaye, para quando a criança nasce, Isomolorukó, Ixefá, Itefá, iniciações para diversos orixás, o casamento, o ritual do casamento, o ritual fúnebre, quando uma pessoa morre. Todos esses rituais, as práticas, estão embasadas na filosofia, no corpo literário, nos versos de Ifá, dos Odus Ifá. Muito bem. É assim que se dá a formação sacerdotal. Pronto. Agora nós nos localizamos na posição de uma pessoa que tem essa formação e que exerce o sacerdócio. Então, agora eu estou falando de uma opinião minha e que tem relação com o meu entendimento e relação com a minha forma de agir. Eu não estou julgando e nem estou querendo argumentar que alguém possa estar errado porque pensa diferente, age diferente, o que quer que seja. Eu estou falando de mim, como eu vejo, como eu pratico, porque é como eu entendo essa filosofia toda. Então, a um sacerdote, o que compete a ele dizer para um consulente, seja ele religioso ou leigo? O que compete ao sacerdote dizer? A minha opinião pessoal? Esse é o meu direito? Foi para isso que eu passei pelos rituais, para exercer o sacerdócio, para chegar na frente de um consulente e dar minha opinião para ela? Acho que não. Porque se eu fizer isso, eu estou abrindo mão de todo o filosofismo que embasa o rito e que me prepara o ser humano para o desempenho sacerdotal. Então, para um consulente, o que é que eu estou autorizado a dizer? O que é que eu devo dizer? A mensagem oracular. Se for uma pessoa linda, maravilhosa, qual verso de Ifá que manda o Babalaô elogiar a beleza do consulente? Nenhum. Se for uma pessoa feia, qual verso de Ifá fala que o Babalaô deve
desprestigiar a beleza daquela pessoa. Qual verso de Ifá fala que eu tenho que dizer em quem que a pessoa tem que votar? Qual verso de Ifá determina a vida de um indivíduo com relação à sua sexualidade? Eu estou falando de regra geral, tá, gente? Regra. Eu não estou falando de questões específicas. Tá bom? Depois eu vou dar uma explicadinha nisso aí. Qual verso de Ifá fala do feminismo? Agora nós temos 2 pontos. Aborto e a sexualidade. Então eu vou deixar esse aí como um pacote para o final, tá bom? Então, o Odu que vem aqui no Okwelé Ifá, seja no Ikin Ifá ou no Merim de Logum, quem joga Merim de Logum, ao sacerdote que está divinando a palavra de Ifá, a palavra de Deus, ele só está autorizado a transmitir a palavra de Deus, de Olodumare. Ao sacerdote não tem nenhum espaço para que ele, por livre e espontânea vontade, opine acerca de temas individuais daquele consulente. Então, agora botando um ponto final. Um sacerdote deve falar de política com seu consulente? Não. Ele deve falar de sexualidade com seu consulente? Especificamente, se o Odu que vier tratar sobre esse tema. Ele deve falar de aborto? Especificamente, não é a opinião do sacerdote. Não é a opinião do sacerdote, não é a opinião pessoal. Ele deve abordar o tema aborto segundo a filosofia contida nos versos dos Odus Ifá, especificamente daquele que veio, foi divinado para a pessoa. Ele deve falar de feminismo? Não. Porque política e feminismo são temas que não são abordados dentro de nenhum verso de Ifá. Por isso que eu separei sexualidade e aborto para depois. Preconceito religioso. Ifá tem preconceito com o que ou com quem? Com nada. Com nada. Eu atesto para vocês, pessoal. Muito cristão, muito muçulmano, e cristão que eu estou querendo dizer, ortodoxo, evangélico, católico, enfim. Muito muçulmano, lá na Nigéria, tem Ifá. Então Ifá tem preconceito? Não tem. E se o cara vota em candidato A? Ifá não tem preconceito com isso. E se vota no B? Não tem preconceito com isso. E se é casado com pessoa de sexo diferente? Não tem nada a ver. E se é do mesmo sexo? Não tem nada a ver. E se já fez aborto? E o verso não fala disso? O sacerdote não tem que falar. Porque para se tocar no tema aborto, somente se o Odu revelar alguma coisa a respeito dessa questão na vida da pessoa. Então o que eu quero dizer? Ao sacerdote não importa a opinião pessoal dele acerca de nenhum desses temas. Nenhum sacerdote que se deu respeito, e aqui não estou dizendo que muitos não se dão ou poucos não se dão, não estou tratando disso. Eu estou querendo dizer o seguinte, a grande maioria dos sacerdotes que se dão o respeito,
independente de opiniões políticas, independente de sexualidade, independente de qualquer opinião ideológica que seja, sobre qualquer tema, a ele é vetado externar as suas opiniões, julgar as pessoas pelas ideologias dela, pelos entendimentos dela, pelo que ela é como pessoa. O que vai importar é que a mensagem de Ifá seja transmitida para a pessoa e a pessoa entenda. Ela que vai fazer a análise de tudo que for dito e vai julgar se aquilo é bom ou não para ela. Porque o sacerdote é vetado induzir a pessoa. Se quer consultar, muito menos fazer um ebó, quanto mais convencer a pessoa de que qualquer opinião ideológica dela está errada. Não existe isso, gente. Sacerdote não tem que tratar disso. Ponto. Agora eu vou abrir o espaço para os dois temas que eu tinha deixado para o final. Sexualidade. Sexualidade é um tema que em muitos Odu Ifá é abordado. Por quê? Porque ele orienta algumas coisas, como atitudes positivas na vida da pessoa, para resultados positivos na vida da pessoa. Então, por exemplo, tem um Odu Ifá, eu não vou citar aqui, porque eu não vou ser tão específico assim. Odu Ifá que fala que o consulente, ele é orientado que no momento de um ato sexual, ele não deve ficar por baixo, com a outra pessoa por cima dele, tá bom? Ou dela, dele ou dela, não importa. Mas ele não fala se a outra pessoa que está na posição de cima, se é homem, se é mulher. Entendeu? Então, se é um homem que está com outro homem num momento sexual, a ele é orientado que aquela posição não é adequada. Mas não está falando do cônjuge, do namorado, da namorada, não está falando da outra pessoa, está falando dela. Ah, mas tem Odu Ifá que fala que a pessoa não pode ter relacionamento com pessoas do mesmo sexo? Tem. Mas o fato de haver um Odu que fale isso não é genérico para os outros 255 Odu. As pessoas não podem pegar a regra orientada, porque a orientação não é obrigação, orientada num Odu e querer aplicar para toda uma comunidade de indivíduos que muitos nem sabem qual é o seu próprio Odu, nunca saberão, e outros que sabem não têm relação com aquele Odu que fala disso. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. O meu Odu Ifá, Ogbeonu, é por isso o nome dessa casa. Ogbeogundá, axé. Se eu e uma pessoa nos iniciarmos juntos em Ifá e sair Ogbeogundá para mim, Ogbeogundá para o outro, então o nosso ebó vai ser igual? Os nossos eós vão ser igual? Os nossos nomes vão ser iguais? Completamente? Não. Somos pessoas diferentes. Temos eós diferentes, proibições diferentes, temos caminhos diferentes. Então, nem tudo que está dentro de um Odu, mesmo que ele saia para duas pessoas numa iniciação, ele vai informar a mesma coisa para os dois, vai trazer o mesmo nome para os dois, vai proibir as mesmas coisas para os dois. Portanto, se nem nesse momento um Odu generaliza os seus iniciados, por que uma pessoa que vai sentar para consultar comigo, vamos supor, estou falando de sexualidade, é homossexual.
Aí eu vou jogar aqui, vi um Odu qualquer, e vou puxar a informação daquele outro Odu que não saiu para dizer para ele, você não pode dormir com a pessoa do mesmo sexo. Mas por que eu tô fazendo? Por que eu faria essa estupidez? Se o Odu que veio não fala disso. Então vocês estão entendendo que ao sacerdote não existe espaço para esse tipo de abordagem. Isso fere as pessoas. Isso magoa as pessoas. As pessoas dentro de uma religião, elas precisam se sentir livres e não escravas de uma verdade. Porque a palavra de Olodumare entra no ouvido de cada um de um jeito, gente. Um verso de Ifá para um consulente, ele tem um sentido na vida dele. Para outro consulente, tem outro sentido. Para outro consulente, tem outro sentido o mesmo verso. Porque cada pessoa tem uma vida individual, distinta, ela é produto de um meio educacional, familiar, profissional, escolar, enfim. Ela se formou no meio em que as outras, cada uma vai ter a sua formação, a sua noção de mundo, a sua noção de si mesmo. Então, por que é que uma orientação de um Odu Ifá específico, que não foi revelado, eu vou abordar com o consulente? Porque eu sou homofóbico? Porque eu quero converter? Como assim? Isso não existe. Está errado. Isso é defeito na formação do sacerdote. É como eu vejo, a minha opinião. Aborto. Tá bom? Encerrado o tema sexo. Aborto. Agora, tem uma questão aqui que é fundamental. Nós separarmos direitos e deveres constitucionais e entendimentos filosóficos, ideológicos a partir de qualquer religião. Eu, sacerdote de Ifá, se uma pessoa, uma mulher, senta na minha frente, está grávida e me pergunta, babá, eu quero fazer um aborto, eu posso? Eu vou olhar para ela e vou dizer, pode. A pergunta não é essa. A pergunta é, deve? Porque nem tudo que eu posso eu devo. Mas tudo que eu devo, eu posso. Você deve abortar? O que te faz querer abortar? Qual circunstância? Isso. Muito bem, eu entendi. Eu vou explicar para você a filosofia tradicional iorubá. Eu não conheço nenhum verso de Ifá que oriente que qualquer mãe ou pai devam praticar o aborto. E veja bem, o pai como um influenciador disso. Porque afinal de contas, se são casados, o pai e a mãe precisam decidir juntos. Se é solteira, ainda assim tem um pai. Vamos supor que ela não saiba. Ela não saiba. Tá bom? Ela não tem a certeza de quem é. Para ter certeza, teria que fazer um DNA. Então tem uma outra pessoa, mas para fazer o DNA, aí complica, né? Porque não vai dar tempo, vai nascer a criança, ela quer tirar. Então eu vou explicar para a pessoa o que a filosofia tradicional iorubá orienta a respeito da maternidade, a respeito da criança no ventre, a respeito do ser espiritual que essa criança é, porque já é, mesmo não tendo nascido, e através da consulta tentar orientar o que esta criança trará de bom na vida dela. Por quê? Porque eu não conheço, talvez seja falta de sabedoria minha, nenhum Odu Ifá
que oriente a mulher a tirar o seu filho. Então, orientei dentro da filosofia, porque eu não posso orientar segundo a filosofia budista, eu não sou budista. Eu não posso orientar sob a influência do ateísmo, eu não sou agnóstico, eu não sou ateu. Então eu preciso seguir a filosofia que é compartilhada a palavra de Deus pelos versos de Ifá. Então essa filosofia ensina a manutenção da vida, a manutenção da gestação, a recepção dessa criança no mundo, os cuidados com ela no ventre, entendeu? Agora, a pessoa que é consulente, que está do outro lado ali, aí onde vocês estão, ela não é da Ixixilabá. Ela pode ser do candomblé, pode ser do batuque, pode ser umbanda, pode ser da santeria, pode ser de qualquer outra religião, mas ela não é da Ixixilabá. Ela vai ouvir o que eu disse e vai aceitar se quiser. Porque eu não posso ficar de mal com ela se ela não aceitou. Eu não posso brigar com a pessoa, mandar ela embora da minha casa porque ela não aceitou. Escorraçar ela daqui. Quantas pessoas eu já tive aqui, ó, exatamente do lado de lá, que eram homossexuais. Pessoas maravilhosas. Agora uma pessoa que quer praticar um aborto, ela vai se tornar mau caráter? Isso tem a ver com a formação dela, com o entendimento dela como indivíduo no mundo. A mim não cabe esse julgamento. A sacerdote nenhum cabe esse julgamento. Então, se ela entender o que a filosofia dentro da Ixixilabá fala a respeito da gestação, a bênção que é, e entender que ela estava equivocada querendo fazer o aborto, aí ela é livre para não tirar. Agora, o tema, o debate, aborto, constitucionalmente, eu não posso ser contra, gente. Porque eu não posso impor a um ateu a filosofia que eu vivo. Eu não posso impor a feministas a filosofia que eu vivo. Então, constitucionalmente, pode haver esse direito do aborto. Por motivos A, por motivos B, até tanto tempo, vão ter um conjunto de regras para balizar este ato. A interrupção de uma gestação. Alguns vão dizer, por que não usou preservativo? Eu não tenho que dizer isso. A mim, para um consulente, não compete esta atitude. Por que você não usou um preservativo? Agora vai ter o filho. Como assim? Não faz sentido isso. Então eu vou fazer uma pergunta. Chega uma pessoa aqui, senta, consulta comigo e não fala de sexualidade, não fala de gestação, não fala de nenhum desses temas que eu citei. Eu não vou abordar nenhum desses temas. Porque eu tenho que dar mensagem de Orumilá, eu tenho que dar mensagem de Olodumare para a pessoa. Então, se não abordou nenhum desses temas, não compete a mim. O que é? Agora eu tenho uma comunicação aqui da cabeça com Deus, não preciso mais do Peleifá para saber o que eu tenho que dizer. Então o que vai acontecer? Não vou abordar nenhum desses temas. Mas aí abordou um tema assim, cuidado com problemas na justiça, com polícia, com cadeia, com não sei o quê. Aí a pessoa olha para mim e diz assim, babá, sabe qual é que é o problema? É que mulher, eu sou a Lili Carabine, a Lili Carabina.
Entrem na internet e procurem quem é Lili Carabina no Rio Grande do Sul. Ou então, se for homem, vai dizer, babá, sabe o que é? É que eu sou Melara. Entrem aí na internet e descubram quem é Lili Carabina e quem é Melara. 2 criminosos. Mas chegaram aqui, eu não sabia. Porque a gente conhece as pessoas, os nomes que geralmente são usados pelas facções, enfim, pelos grupos. O nome de batismo é muito difícil. A pessoa veio constar comigo, me deu o nome João Antônio da Silva. Mas era o Melara. Aí ele disse, sabe o que é? É que eu acho que Fá está falando aí, porque o meu trabalho, eu sou traficante. Aí eu vou parar tudo e vou dizer assim, vai-te embora da minha casa. Vai-te embora da minha casa. Você é traficante. Eu não atendo traficante. Só um pouquinho. Agora vem a pergunta. Quem sou eu para interromper o contato desta pessoa com o sagrado? Por acaso Deus, Olodumare, me colocou como o dono da verdade, o promotor, o Ministério Público, o juiz, o carrasco, para questões judiciais, filosóficas, oriundas da religião? Não, se for traficante você não atende. Se for pedófilo você não atende. Se for estuprador você não atende. Porque você não pode atender. Aonde que está escrito isso? Agora, se eu conheço o nome de batismo de uma pessoa, a pessoa entra em contato comigo, eu sei que ela é criminosa, eu posso me dar ao direito de não querer atender por um medo, por uma insegurança, porque eu atendo dentro da minha casa onde estão a minha esposa e minha filha. Então por um medo, por uma insegurança, eu me nego, desculpe, não posso atender, estou com muito trabalho. Posso dar a desculpa que for. Eu não quero atender. Porque eu sei que aquela pessoa é um assassino. Agora, se eu não sei, e a pessoa chegou aqui, e aí faz essa revelação para mim, eu vou escorraçar ela da minha casa e vou interromper a consulta. Então Olodumare não significa mais nada para mim. Porque a minha formação dizia, você vai falar a palavra de Olodumare até que você descubra que o consulente é um criminoso. A partir daí você está autorizado a tomar a atitude que quiser. Não tem isso em lugar nenhum. Então, uma pessoa senta na minha frente, consulta comigo, não fala de nenhum desses temas que eu abordei hoje. E aí, mas orienta uma questão sexual. E aí a pessoa diz assim para mim, babá, deixa eu entender. Esta orientação, ela se aplica a mim, já que eu sou homossexual, não importa se é homem ou se é mulher. Espera lá. Vamos conversar com o homem lá. Porque tem EUO que surge numa consulta que é por 3 dias, 16 dias, uma semana, 7 dias. Pode ser uma proibição temporária. E pode não ser uma proibição específica para aquela pessoa. Então, agora, eu vou botar a pessoa embora e vou interromper a relação dela com o sagrado? Por causa de qualquer concepção minha? Gente, não vamos justificar os nossos preconceitos buscando embasamento filosófico. Isso não existe. Esse embasamento filosófico não compete aos... Esse embasamento filosófico não prepara os sacerdotes e sacerdotisas para julgar o outro a respeito da sua concepção pessoal. Este embasamento filosófico,
Ele nos prepara para que nós orientemos as pessoas segundo ele, segundo o embasamento filosófico. E não existe espaço para o meu achismo, não existe espaço para a minha opinião, não existe espaço para o sacerdote dizer o que quer que seja que saia da cabeça dele. Julgar o próximo é o maior ato equivocado de um sacerdote acerca de qualquer questão íntima e pessoal do consulente. Então, quem vier na minha casa, não importa a ideologia política, não importa a sexualidade, não importa se é ativista do feminismo, se é ativista do aborto, não importa nada disso. Eu tenho que receber bem as pessoas dentro da minha casa e tentar desempenhar um trabalho excelente de acordo com a minha formação, que está embasada nos versos de Fá. Eu não posso inventar, eu não posso opinar. E isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque esta formação, ela nos baliza num comportamento em que as pessoas se sentem à vontade. Ontem eu fiz uma consulta que falava de questões muito íntimas, mas eu não sabia especificamente. Aí a pessoa compartilhou comigo. Ela ouviu a palavra de Fá, entendeu sobre o que ele estava tratando e trouxe a experiência da vida dela para mim. Aí nossa, se eu soubesse, talvez eu não tivesse coragem de abordar, eu ia ficar envergonhado. Então, mas o meu comportamento ali naquele momento trouxe segurança para a pessoa abrir. Qual a minha atitude? Acolhimento. Eu preciso acolher. Porque é para isso que eu me formei, para isso eu me iniciei, para isso eu passei as etapas, para isso eu recebi o cargo sacerdotal, para isso eu atendo, para acolher as pessoas com as suas dores, com seus sofrimentos, com as suas angústias, com as suas práticas diárias, com as suas opiniões. Eu preciso acolher a pessoa com integridade. Eu não posso escolher uma parte dela para entrar na minha casa e a outra parte fica na rua. Não pode fazer isso. Não existe isso. Eu escutei da boca do meu Oluô. E Fá não tem preconceito com absolutamente nada e ninguém. E aí Xexi Lagbá não disputa razão com nenhuma outra religião. Não quer ser a melhor. Tem obrigação de respeitar. Agora, se eu escuto isso do meu sacerdote, como é que eu vou chegar aqui e vou ter um comportamento individual meu e vou abrir mão da minha formação? Estou jogando fora todo o tempo, todo o dinheiro, todo o sacrifício que eu fiz para poder orientar as pessoas. Então era isso, gente. Esse é o comportamento de um sacerdote a respeito de qualquer tema. A ele não compete opiniões pessoais. É vetado. E está literalmente vetado. Sim, e Cafum fala, você não deve falar do que você não sabe. Pronto. É genérico. Me serve, é uma verdade que me serve. Então eu não tenho que falar do que eu não sei. Eu não tenho que opinar a respeito do íntimo, da vida do outro, sob o meu entendimento acerca daquilo. Eu não vivo aquilo, eu não sou aquela pessoa, não sei as dores dela, não sei o sofrimento dela. É obrigação do sacerdote acolher as pessoas, para orientar, para livrá-la das angústias que muitos atos preconceituosos causaram feridas nessa pessoa.
A gente tem que tratar a pessoa, tem que acolher, tem que ouvir, tem que tratar a pessoa segundo a orientação de Orunmila, segundo a orientação de Olodumare, para que estas feridas sejam curadas, para que ela não volte a sofrer. Porque gente ruim na rua, gente preconceituosa na rua, para qualquer assunto tem. Então a pessoa ela tem que ter um acolhimento e um esclarecimento interior, para que seja um comportamento, seja um entendimento, seja uma ética, seja uma moral, né? Um pensamento ou uma atitude dela que possa gerar qualquer atrito externo e que ela venha sofrer, ela trabalhe isso para que ela consiga melhorar. Não é mudar. Ah, não. Não existe cura para essas coisas, gente. Porque isso não é doença. Nada disso é doença. São opiniões individuais. É íntimo, vem de dentro da pessoa. O que faz mal para ela, que é a atitude externa, pode ser desencadeado por um comportamento ou um entendimento dela. Então, nós não queremos mudar a pessoa, nós queremos orientar a pessoa para que ela não tenha aquele comportamento que vai instigar reações contra ela. Para ela viver em paz, para ela viver em harmonia, viver em felicidade. Não importa quem vota, não importa com quem casa, não importa com quem transa, não importa se já fez aborto ou se está querendo fazer, não importa se defende isso, não importa se é feminino, não importa nada disso. Tá bom? Um bom sacerdote acolhe, orienta segundo as nossas divindades. O Olodumare é o ser criador, Orixá é orientador, é manutenção da vida. Eu vou anular eles para externar uma opinião minha, não faz sentido. Isso faz mal, é um comportamento sacerdotal, não é sacerdotal, daquele indivíduo que é sacerdote. É um comportamento pessoal que faz mal para a comunidade. Entenderam? Então o comportamento sacerdotal é esse, transmitir a palavra de Olodumare através dos seus versos e auxiliar as pessoas com os seus anseios, com as suas aflições, com as suas alegrias, potencializar o que é bom, neutralizar a negatividade na vida dela, fruto de ações, entendimentos, comportamentos, porque tem reflexo na profissão, tem reflexo no amor, tem reflexo na família. Então a pessoa tem um sofrimento, qualquer que seja, orientar ela para ela reverter, para ter felicidade. Porque o Olodumare não colocou nenhum de nós no mundo para sofrer. Não colocou nenhum de nós no mundo para sofrer. O Olodumare quer o bem de todos. E o principal ato é acolhimento. O principal disso tudo é o bom convívio. Felicidade é uma coisa que só tem sentido quando ela é multiplicada. Tanto que um fardo só fica mais leve quando ele é dividido. Felicidade só fica maior quando ela é compartilhada. É isso, gente, tá bom? Então, continuo desejando a vocês calma, serenidade, muita alegria, muita paz. Se cuidem, que o Olodumare possa abençoar a casa de cada um de vocês, promovendo crescimento intelectual, crescimento espiritual, para que todos vocês sejam abençoados todos os dias das suas vidas. Odabo, Olodumare Agbewao, Axéu.